primeiro dia, Deus criou a vaca e disse: você deve diariamente ir ao campo com o fazendeiro, ficar sob o sol, ter bezerro e dar leite para alimentar o fazendeiro. Eu lhe dou 60 anos de vida. A vaca, mugindo, respondeu: é uma vida muito sacrificada para mim, 60 anos. Eu aceito 20 e devolvo 40. E Deus aceitou. No segundo dia, Deus criou o cachorro e disse: fique sentado todos os dias sobre o sol, na frente da casa, latindo para qualquer um que passar. Eu lhe dou 20 anos. O cachorro, latindo, disse: é uma vida muito longa para ficar latindo o tempo todo. Dê-me 10 anos, eu devolvo outros 10. Então Deus também aceitou. No terceiro dia, Deus criou o macaco e disse: divirtam as pessoas, façam-as rir, e eu lhe concedo 20 anos para isso. O macaco, com a sua macaquice, disse então a Deus: ficar fazendo 20 anos de macaquice é chato demais. Eu gostaria de apenas 10 anos. Eu lhe devolvo outros 10. E então o Senhor também aceitou. No quarto dia, Deus criou o homem e disse: coma, durma, brinque à vontade e não se preocupe com nada. Eu vou lhe dar 20 anos para isso. O quê? O homem disse: 20 anos é pouco. Isso é muito pouco. Fazer o seguinte, Deus, me dê os 40 anos que a vaca desperdiçou, os 10 anos que o cachorro não quis, e os outros 10 anos que o macaco também não quis. Isso dá 80 anos. E o Senhor pensou e disse: negócio fechado. E é por isso, irmãos, que durante os 20 primeiros anos das nossas vidas, nós corremos, comemos, dormimos, brincamos, nos divertimos, não nos preocupamos com nada e não produzimos nada relevante. Os outros 40 anos seguintes, nós trabalhamos como uma vaca de sol a sol para manter a família de uma maneira dura, e os outros próximos 10 anos ficamos como os macaquinhos para poder distrair os nossos netinhos, e nos últimos 10 anos de vida, nós ficamos sentados na frente da casa, cuidando de todo mundo. Aprendi isso com o pastor Eibe, né? E se ele estiver me assistindo, ele vai entender isso. Queridos, hoje nós vamos falar sobre persistência, sobre não desistir, sobre continuidade, sobre desistir de desistir, não desistir mais, ficar naquela vida de eu vou deixar algumas coisas para trás. E eu creio em nome de Jesus, essa palavra, desista de desistir, vai fazer todo sentido em sua vida. Nós precisamos ter nada menos do que 100% de Jesus Cristo em nossa vida e tudo que Ele quer para nós, amém? Pode dizer um glória a Deus por isso? Vamos abrir as nossas Bíblias, Provérbios capítulo 16, verso 3, por favor, abra aí. Assim está escrito, Provérbios 16, 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou repetir: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pai, aqui é a tua palavra. Senhor, essa é uma tarde tão abençoadora, essa é uma tarde de vitória, de conquista, de entrega, de reconciliação. Essa é uma tarde, Senhor, de realinhamento, e o Senhor nos trouxe aqui nessa casa para ter, Senhor Deus, um encontro contigo. E hoje, e nessa hora, aqui nesse lugar, nós queremos dar total liberdade ao Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor vai falar. Usa a minha vida como instrumento, como canal, Senhor Deus, como vaso nas Tuas mãos. O sim e o amém seja Teu. Qualquer tipo de situação contrária à Tua palavra seja impedida em nome de Jesus. E nós declaramos que tome o Teu lugar de honra, Jesus, e nós te engrandecemos, Pai eterno, nesse ambiente.
de revelação, de transformação e salvação, é para a honra e glória do teu santo nome. Você pode dizer amém comigo? Quem aqui alguma vez desistiu de algo que estava fazendo? Que bom que você é tão sincero quanto eu. Mas talvez assim, o que nós vamos compartilhar aqui, quero deixar para a igreja, é algo relacionado ao nosso estilo de vida. Nós percebemos que no desejo de conquistar, de avançar, de melhorar, de ter, de possuir, de progresso, nós começamos algumas coisas e às vezes no meio do caminho algo acontece, uma intervenção, uma situação desagradável, tentam às vezes nos paralisar, nos ancora, ficamos às vezes ancorados com situações do passado e jogamos a toalha, desistimos. Gente que começa uma jornada em determinada área, deixa de lado, alguns estão tentando desistir do seu chamado profissional, do seu chamado ministerial, e essa não estou falando aqui que isso, nenhuma hipótese tentando acusar você, mas nós temos percebido isso no mundo inteiro, literalmente, pessoas desistindo, pessoas abandonando o trabalho, abandonando os negócios, abandonando a família, abandonando o casamento, abandonando o ministério, abandonando o célula, abandonando tudo que é relevante, que é importante para a sua vida. E assim, há uma ação maligna que não quer que nós venhamos a progredir. Há uma força contrária que tem impedido, isso não é de hoje, isso não é um privilégio dos últimos dias, do cotidiano, isso é desde quando o Senhor colocou o homem lá ali no Éden, ali desde já, o nosso inimigo, o nosso adversário, o enganador, ele vem tentando nos impedir de progredir. Mas o Senhor tem nos dado oportunidade, e hoje é um dia de oportunidade de nos realinharmos com Ele, de nossa mente tirar, como que diz a palavra, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver o resplandecer do Evangelho de Cristo. E com isso alguns estão depressivos, oprimidos, estressados, nós estamos no trânsito e tudo mais, mas aquele que vive no Senhor tem esperança, aquele que vive no Senhor anda em paz. Aqui tem um texto, tem uma frase de Stephen Kenny que diz assim: não são os grandes planos que dão certo, mas são os pequenos detalhes, queridos, detalhes das nossas vidas, que faz toda a diferença. São os pequenos detalhes que nos dão direção, que fazem com que alguma coisa por que dá certo com ele? Por que não dá certo comigo? Por que dá certo com aquele negócio? Por que não dá certo nesse negócio? Porque dá certo naquele ministério, naquela não dá certo, são detalhes. E hoje eu estou aqui para que você pense e reflita sobre você mesmo. Você tem vivido 100% daquilo que Deus tem para você? Faça essa avaliação, essa autoanálise. Você tem qual o nível, se você fizesse aqui numa escala de 0 a 100, quantos por cento você estaria vivendo, ou você está vivendo, daquilo que Deus tem proposto para você? Porque diz a palavra que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. A palavra do Senhor é muito clara. Quando o Senhor nos colocou no jardim do Éden, Ele não nos colocou para sofrer, para padecer. Ele nos colocou para ter uma vida como aqui, aqueles 20 anos do homem lá, com descanso, com refrigério, tendo algumas atividades, mas em si, para termos o deleite de estar no jardim. Só que muitas das vezes nós nos encontramos em conflitos, em adversidades, em situações de desertos, de vales, mas ainda assim existe a esperança, ainda assim existe a oportunidade de podermos trazer a existência em nós a porção do Senhor. Então, como está hoje o teu casamento? Você vive 100%? Na tua carreira profissional, você está vivendo os melhores dias da sua vida ministerial, sua vida devocional, a sua saúde, o seu lazer, como você está vivendo? Isso é importante, porque em tudo, nós ainda que tenhamos prioridades nas nossas vidas, nós temos a vida com Deus é uma jornada, a vida nessa terra é uma jornada, você só tem uma oportunidade para viver, não existe outra mais aqui nessa terra. Depois daqui, ou é a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Mas a decisão de estar na eternidade com Deus ou não é nossa aqui.
E a Bíblia também fala lá em Isaías capítulo 1, verso 19: se você quiser e me obedecer, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Mas é necessário ter tem um se aí, tem uma condicional: se quisermos e obedecermos. Então tem que querer e obedecer. Não basta, eu estou com vontade. Não basta ter vontade, tem que obedecer. Então tem coisas que fazemos às pressas, atropeladamente, e outras damos importância às vezes às coisas que são passageiras, são coisas que são fúteis, e trocamos o que é prioridade por coisas que são irrelevantes. E é importante que nos dias atuais as pessoas muitas das vezes dão valores a bens materiais, a status, aquilo, olha, o tipo de carro que tem, a casa que tem, o salário que ganha, tá? Isso para Deus não significa nada, porque Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. E o valor que está de fato contado para Deus é o quanto dele está dentro de nós. Isso que é importante para o Senhor. E hoje nós queremos trabalhar aqui com algumas coisas a respeito da tua disposição de permanecer firme, de ter resiliência, de ter postura de firmeza, de ter constância. Porque sabe uma coisa, queridos, não é como começa que é muito importante. O que conta é como nós estamos terminando a nossa vida. É o final da nossa história que conta, não é exatamente, começou bem. Algumas pessoas começam na sua vida ministerial muito bem, fogo do Espírito, oração, e está lá, e vai no jejum, vai nas orações, mas o tempo vai passando, as solicitudes da vida, as coisas vão aparecendo, e aí de repente, afasta-se um pouco, alguns, não tem trabalho, não tem emprego, está difícil, vou fazer campanha aqui, campanha acolá, e aí as portas começam a se abrir, algumas oportunidades vêm, porque é claro que algumas pessoas vêm pela dor, mas outros também vêm pelo amor. Então nós não temos que estar indo a Deus pela dor. Nós vamos mesmo pela compreensão de que Ele me amou primeiro, Ele pagou o preço por mim. Então, por gratidão, eu também vou amá-lo amando pessoa, vou servi-lo servindo pessoa, vou me disponibilizar para fazer a sua vontade. Agora eu preciso ser intenso naquilo que eu faço. Nós encontramos pessoas fazendo algumas coisas, realizando algumas coisas de maneira assim, parece que sempre com azedume, vai cumprimenta como com cara de boi. Tem muita gente crente, não sei se você já viu crente boi, paz do Senhor, paz do Senhor. Tem gente assim que acorda tomando vinagre e tal. Tomar vinagre também pode, eu já ouvi dizer que é bom, mas é azedo demais, gente. Se for falar de limão, diz que também é bom tomar limão de manhã, mas é azedo demais. Então deixe de azedume, a alegria do Senhor é a nossa força. Alguém diz amém nisso aí? Deus quer destravar o teu potencial. Para de dar desculpa, não deu certo porque fulano não me ajudou, a minha célula não avança porque não me deram os melhores, o meu negócio não progride, o meu departamento, a minha empresa não vai progredir porque também o outro tem mais dinheiro. O Senhor é contigo. Então tem muito mais de Deus dentro de nós do que nós podemos imaginar. E nós precisamos experimentar o plano completo de Deus para a nossa vida. Deus, Ele nos criou para vivermos de maneira excelente, para termos uma vida extraordinária, para termos uma vida abençoada, mesmo tendo trabalho, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo deserto, mesmo tendo luta. Isso aí faz parte do processo. Hoje de manhã eu fui comprar eu gosto sempre de tomar um mingauzinho vou confessar para os irmãos o meu pecado. Eu gosto, você também que está assistindo, talvez você nem sabe o que é isso. Mingau de banana com tapioca. Jesus amado. Saiu, confessei. Aí quando eu chego lá, incrivelmente, no lugar, eu vou na feira, e tem um lugar certo lá, que eu costumo ir, que é o melhor, é um dos melhores. E aí quando eu chego lá, tem uma mesa assim enorme, só com gente bombado. Falei, acho que eu estou no lugar, porque um lugar assim de mingau, tapioca, tem aqueles negócios de caldo de mocotó, isso não é lugar para gente fitness, né? Mas sim. Mas eu vi que era um irmão que estava fazendo aniversário e estava lá, e estava a turma, porque eles
continuamente fico fazendo aquele negócio chamado CrossFit. E tá lá, e se esforça para colar, e se esforça para cá. E eu acho muito interessante isso, porque quem quer ter progresso vai ter que se esforçar para conquistar mais que os demais. Eu costumo fazer, meu exercício predileto é tênis. E geralmente eu vou até a academia aqui, que é o Botafogo. É um local que tem o horário que dá para eu ir. E lá tem uma academia. E os aparelhos e tudo. Então, quando eu saio dos momentos do intervalo, de um game para outro, de um set para outro, vou tomar água. E eu tenho que passar, o bebedouro é lá no fundo. E quando eu estou passando, até chegar lá o bebedouro, eu vejo várias cenas interessantes. Gente... e a mulher puxa um outro e se esforça para aquilo outro. Eu falei, cruz credo, Jesus, eu não quero isso para a minha vida não. mas o que acontece? As pessoas, elas estão ali se esforçando. Antes era 5 quilos, agora é 15 quilos, agora é 20 quilos de peso, e vai levantando. E às vezes a gente até tromba assim, passa a mulher ou o homem, porque o negócio é tão forte, né, que a gente fica até... É impressionante você ver o progresso dessas pessoas, o esforço, e paga para sofrer. É verdade ou não? Veja, por favor, você que está nos assistindo, eu não estou dizendo que não tem que fazer exercício, eu faço, é importante, é bom. O foco aqui do que eu estou dizendo é que, se você quer ter progresso e avanço em alguma coisa na sua vida, vai ter que ter esforço. Qualquer que seja a área, tem que se esforçar. Conseguiu o primeiro lugar. Por que ele conseguiu o primeiro lugar? Porque estudou mais, porque se empenhou mais. Conseguiu uma promoção também, bonitona como é, bonitão. Não, queridos, tem esforço, tem dedicação, tem empenho. Olha só, a gente percebe que algumas vezes, eu estava, como eu falei no começo aqui na reunião, eu disse que alguns testemunhos dos filhos na fé falando aqui, fico impressionado vê-los crescendo, mas quantas experiências passaram, quantas provas passaram. E sabe por que cresceu e avançou? Porque não desistiu. Então desista de desistir. Fala para a pessoa que está ao teu lado com muito amor e carinho, desista de desistir. Amém, querido? Desista de desistir. Para de ficar fazendo as coisas até a metade. Conclua. Algumas pessoas não casam, sabe por quê? Sei lá se vai dar certo. É verdade ou não? Tem gente que está 12 anos juntos. Aí a gente pergunta, por que você não casa? Não sei, vai que case e não dê certo. Está 12 anos vivendo junto. Eu não sei o que é isso, gente. Alguns não fazem, não prestam o concurso. Eu não vou fazer porque não vai dar certo. Mas você não fez. Tem gente que não gosta de açaí. Você acredita nisso? Eu já falei com pessoas. Eu levei açaí para a pessoa. Toma aqui açaí. A pessoa, não quero não. Por quê? Porque eu não gosto. Você já provou? Não provei. Como que você não gosta daquilo que você não prova? Eu não quero liderar. Por quê? Não sei, mas eu não quero não. Mas se você nem provou. Não quero evangelizar não. Por quê? Porque não sei, vai que a pessoa não se converta, gente. Fala do amor de Deus. Continue, avance. Vamos avançar aqui, o nosso tempo aqui é curto. Então nós vamos falar de alguns pontos importantes a respeito de desistir. Nós precisamos parar de ficar dando desculpas, porque muitos estão com a síndrome de Lúcifer, síndrome de Satanás, o maligno lá, né? Ou também de Adão, porque muitas das vezes assim, Adão, quando foi questionado, quando Deus questionou Adão, cadê a tua esposa? Cadê? Não, Senhor, ela não está aqui. Adão, o que aconteceu? A mulher que tu me deste, fica jogando a culpa para os outros. Não coloque culpa ou desculpas nos teus fracassos. Se responsabilize por cada uma das suas falhas. Arrependa-se, recomece e confie no Senhor. Tem um amigo pastor lá em Brasília, que agora, no começo desse mês,
Eu nem sei ainda o resultado, mas ele mandou um vídeo, eu vou estar compartilhando no Avivando. Então, por favor, quero te convocar para estar aqui no Avivando terça-feira. Inclusive, tenho algo para falar no finalzinho, só preciso que alguém me lembre para eu dar um aviso no final. E ele está participando do campeonato mundial do Ironman. Você já ouviu falar disso? Não ouviu, não? Tudo bem, só vou dar um previewzinho. Pedalando, pedala, continua pedalando, nadando, continua nadando, quilômetro de natação, quilômetro de bicicleta, quilômetro andando, correndo. É um negócio que só em pensar cansa. Mas ele falou uma frase muito interessante: as maiores derrotas, as maiores batalhas que nós temos, não são as circunstâncias e os problemas, estão nas nossas mentes, né? Então, primeira coisa aqui acerca desse texto, o texto que nós vamos utilizar aqui, está em Mateus, no capítulo 8, do 18 até o 34, nós vamos estar lendo ao longo da mensagem aqui. Primeira coisa, para você desistir de desistir, aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Em Mateus 18, 8, de 18, 21 e 22, diz o seguinte: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu-lhes ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Outros discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Verso 22, mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Parece uma palavra tão dura, tão pesada, mas aqui o que o Senhor estava dizendo: vem sonhar os meus sonhos, vem sonhar o que eu tenho de melhor para você. Deixa as coisas velhas do passado, deixa o que já não tem mais sentido para você. A palavra do Senhor Deus diz assim, que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, aquele que nasceu em Cristo Jesus. Ou seja, você não tem que ficar, incrivelmente, a humanidade vive muito mais no passado, fica focado nas coisas do passado, que não existe mais, com uma ansiedade tamanha no futuro, que ainda não aconteceu, e esquece de investir no seu presente, que é a chave para ter um futuro bem sucedido. Você entende isso? É verdade ou não que eu estou falando aqui? Então é hora de nós alinharmos o nosso coração, alinharmos a nossa mente com os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são os melhores para nós. Jeremias 29:11 diz que eu tenho pensamento a teu respeito, eu tenho um pensamento de paz, tenho um pensamento de prosperidade, para te dar um destino e um futuro abençoador. Sonhar os sonhos de Deus significa que eu tenho que deixar os meus e entrar nos deles. Ah, Senhor, eu gosto tanto disso. Eu sei, querido, você gosta de algumas coisas, mas existem coisas que são gostosas, mas são pecaminosas. Tem coisas gostosas que alimentam a carne, mas não faz bem. Se você ficar comendo massa, carboidrato, está aqui uma nutróloga, uma nutricionista, você vai virar uma bola. Escute, você pode comer pizza, mas tome cuidado, excesso sempre é ruim. Pão. Jesus disse que Ele é o pão da vida, e por isso que eu como pão. Cuidado, deixa de desculpa, querido. Então, assim, fica criando situações para justificar o seu fracasso. Não, sonhe os sonhos de Deus. Se entregue a Ele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele o fará. Quando o Senhor disse assim: olha, para com isso, eu quero que vocês ultrapassem, saia desse lado, vá para o outro lado. O Senhor está dizendo: entre num outro nível, saia do nível raso, saia do nível superficial, saia do nível de viver uma vida mansa. Existem desafios maiores, existem circunstâncias que vão estar diante de você, que você vai ter que superar para o desenvolvimento da tua fé, para o crescimento da tua vida espiritual, para você ser alguém aperfeiçoado, para ter uma maturidade de um filho maduro, para levar outro também na presença do Senhor. Então, nessa caminhada de desistir, desista de desistir, você vai ter que passar por teste. E o primeiro teste é o teste da renúncia. Renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, diz o Senhor Jesus.
E é importante aqui, entre os discípulos havia pescadores, pessoas experientes, pessoas que já faziam alguns trabalhos, mas o Senhor disse: larga tudo que você está fazendo, vem e me segue. Alguns não entregam sua vida a Jesus, alguns não fazem a confissão de Jesus, porque eu vou ter que deixar de fumar, eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de dar a minha saidinha, eu vou ter que largar aquelas coisinhas, aquele vício eu vou ter que largar, porque fica pensando na proibição. O Senhor não está proibindo nada, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E aí é que entra o ponto: quando nós renunciamos pela verdade, nós recebemos muito mais do que temos pedido e pensado. Muitas das vezes a gente questiona algumas coisas que o Senhor nos coloca. Provas nós vamos passar, batalha nós vamos passar, mas não é que Deus é mau. Deus é mau, está me fazendo passar pelo deserto. Mateus capítulo 4 diz que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado, testado no deserto, e ali ele passou 40 dias, e ali ele pôde nos mostrar que nós podemos também nos abdicar de alimentos, ter um tempo de entrega, de devoção ao Senhor. Então esse primeiro teste da renúncia, esse teste é importante para mim e você. Nós vamos ter que renunciar. Muitas das vezes você não vai fazer o que você quer, mas vai fazer o que é importante. Muitas das vezes nós teremos que perder para ganhar. Sabe aquela luta conjugal? Já viu alguém, né? Entre marido e mulher, esposa? Não, eu tenho. Foi você, foi eu. Eu tenho direito, é direito meu, tá? Sabe uma coisa? Perde logo, irmão. Perde logo, irmã. Porque quando você perder, a força da resistência do outro não tem lá. Quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu esse ditado? Quando não quer, não tem como dois brigar. Verdade. Sim, Pai do Senhor, tudo bem. Sabe quando tem gente assim: se eu confessar o meu pecado, todo mundo vai saber. Quando todos souberem, Satanás não vai mais te infernizar. Falou? Dá para entender o que está sendo dito aqui? Depois que é confessado, não tem mais aquela coisa: vão saber. Já foi dito, meu querido. O que você quer saber mais? Meu querido, não, seu inferninho, vai embora para lá. Então essa questão da renúncia é muito importante. Renunciar. Pegue sua cruz. Não é a cruz pesada de Jesus, mas é a cruz da renúncia do egoísmo, tá? Da renúncia de nós queremos fazer a nossa próprio prazer. E Ele tem muito mais do que nós podemos imaginar. A segunda posição para que aqueles que vão desistir de desistir é escolher a intimidade com Jesus. Então a primeira coisa é sonhar os sonhos de Deus e renunciar os nossos sonhos para sonhar os sonhos dele. O segundo ponto é nós termos intimidade. No verso 23 diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. Mateus 8, 23. O que Jesus está dizendo? Vem e sobe no meu barco, vem andar comigo, venha ter altas aventuras comigo. Diga glória a Deus, aleluia. Não sei se você tem passado, mas esse é o teste da obediência. O teste da obediência é: eu vou garantir que você poderá passar por tsunami, por maremoto, por terremoto, por situações terríveis, mas sabe uma coisa? Eu vou vencer e você vencerá comigo, mesmo que tenha todo tipo de situação contrária. Não temas, porque se você estiver no meu barco, você estará seguro. Eu tive uma situação de férias com a minha família e nós tínhamos combinado de fazer um passeio para ir para uma ilha. E ali naquele local precisava pegar um barco que cabia ali entre umas 15 pessoas mais ou menos. E a região era uma região que tinha que ir mar adentro para poder chegar até a ilha. Só que eu não sabia ao certo quanto tempo demorava, né, nem como era, mas as fotos, quando o pessoal mostrou o passeio,
Era um lugar lindo, paradisíaco, e você olhava ali aquele lugar e falei, uau, aquelas águas verdes cristalinas que você via o fundo, né? Se usasse o snorkel que você colocava lá e olhava, via os peixes, tudo lá, está aqui, ó, que glória, vamos lá. E aí combinamos com a pessoa, lá vai, viaja um tempo para chegar até na beira da praia, e chegou lá, tudo bem, e ali naquele local, como era um território indígena, aí tinha que passar pelas inspeções dos índios e tudo mais, e chegando lá, tudo bem, contratamos, acertamos, pagamos, tudo certo, e lá vai, vamos para mar adentro, né? E quando começa aquele barco a ir para entrar mais dentro do mar, e a gente olha a praia, começa a sumir, você fica meio preocupado, mas não era essa a preocupação maior. A preocupação maior, queridos, é quando você olhava as ondas, eu não sei dizer a altura, mas você via aquele negócio lá em cima, e será que vai dar, será que vai dar, será que vai dar, e chegava lá em cima e descia, e aí tinha um indião que estava lá segurando lá, e um outro indião lá na frente lá, né? E o indião eu no meio, e ali naquele momento ali, aquela situação, porque eu nasci aqui na região, na floresta amazônica, então aqui acontece, e aquele negócio subia, e descia, tá, só que eu não estava sozinho, eu estava com a minha esposa, estava com meus 3 filhos, e naquela hora, e subia, e descia, e aquele negócio, e sabe o que acontece, irmão? Nessa hora, é a hora de Candaramachuri, Reilamará, Senhor Jesus, e a gente começa ali, e ora, e ora, e ora. Agora um detalhe, você tem que orar e ao mesmo tempo olhar para os filhos e dizer, está gostando? Está legal? Né? E ali estava acontecendo isso, e aí a Sarinha olhava, tá, e meio com medo e tudo, para não passar medo também para ela, tá, vai tudo legal, né? Tá frio na barriga, né? E você não sabia, irmãos, 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, e nada, e parecia que era uma ilha, não era, era outra, tá? E chegou enfim na ilha, paradisíaco, que sufoco, Jesus, glória a Deus, mas me veio logo na mente, vai ter que voltar. Desesperador. Mas uma coisa, ali naquele momento orando, Senhor, o Senhor não me trouxe de férias para morrer aqui nesse mar, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, Senhor, a minha família, né? Se fosse eu sozinho não teria problema, a única coisa que eu iria pedir para minha esposa não casar de novo, mas assim, é terrível, irmãos, você passar num lugar que não tinha nada, não via nada mais, era só mar, e aquela coisa alta e baixa, eles despreocupados, disseram que ia voltar, era tudo tranquilo, eu falei, vai voltar tudo tranquilo? Falou, vai voltar tudo, era espanhol, vai voltar tudo tranquilo, não foi tranquilo coisa nenhuma, irmão, mas uma coisa é certa, eu estou aqui para contar a história, Jesus estava no meu barco, no barco da minha vida, e hoje eu quero te dizer, Ele quer entrar no barco da sua vida, vai ter altas emoções, mas Ele vai te levar seguro, e vai te trazer seguro, aleluia, só obedeça, vai dar certo, vai ter final feliz, fica firme, aguenta firme, passa pela prova, dê glória a Deus, que Ele estará contigo todos os dias, está escrito lá em Mateus 28:20, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Filipenses 1:6 diz, aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Aleluia, eu tenho que passar, fico meio empolgado, aleluia. E terceiro ponto importante aqui. Então a primeira coisa, você precisa sonhar os sonhos de Deus. O segundo ponto é ter intimidade com o Senhor. Tem intimidade com Ele, tem intimidade com o Espírito Santo, tem intimidade com a palavra, tenha prazer na oração, tenha prazer na leitura da palavra. Amanhã nós vamos iniciar o jejum, e eu quero te dar a oportunidade, se você nunca fez, ou se você fez e parou, oportunidade de iniciar. Um jejum de quebrantamento, um jejum de renovação, um jejum de avanço, um jejum de progresso. Pare de desistir. O Senhor, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele quer que o 100% dele, do plano dele seja realizado em sua vida. Terceiro ponto, avance com coragem quando as tempestades chegarem. No verso 24 a 26 diz o seguinte, de repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco,
e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor. Você percebe que o negócio não é fácil. Socorro, Senhor, vamos morrer. Porque, aí Jesus com muito amor e carinho, porque é que vocês são assim tão medrosos? Nas aventuras da vida, nas tempestades, nos terremotos espirituais, nas situações desagradáveis, o Senhor espera da minha vida e da sua vida coragem para enfrentar e compreender que nós vamos passar pelo teste de vencer os medos. E o medo não é um inimigo, o medo é um dispositivo para nos levar a enfrentar, confrontar, lutar e vencer. Quando alguém vai para uma batalha, para uma luta, não vai simplesmente, eu vou batalhar, se vencer, venceu, se perder, perdeu. Não, geralmente dá aquele frio na barriga, tá aquela coisa de que, e agora, se é importante ter esse dispositivo, que isso gera adrenalina e tudo mais. Eu me recordo também de um outro fato, bem interessante, que também em outro momento de férias, eu estou falando aqui de exemplos de férias, e nesse outro local que nós fomos, era um lugar muito bonito, que tinha uns toboáguas, tinha uns lugares para pular, e era algo bem lindo mesmo, muito bonito. E estava lá, no primeiro dia, nós íamos ficar 7 dias nesse lugar, e aí chegamos, um lugar também paradisíaco, muito legal, muito gostoso, e as crianças na piscina, tomando banho, e eles viram um lugar que tinha que pular, assim, mais ou menos, basicamente assim, da altura ali eu não sei quantos metros dá, mas pulava, e achava legal eles pulando, aí dava o tchauzinho, pai, pulava, ia lá, ia o primeiro, ia o segundo, e aí até enquanto isso eu achava muito legal. Mas teve uma situação que eles chegaram, pai, vamos lá comigo, vamos lá pular também. Aí eu falei assim, vamos, depois eu vou. Queridos, assim, não é que eu tenho uma certa dificuldade com a altura, sabe? E aí, pular lugar alto não é comigo, assim, não é um lugar muito legal. Eu fiz o treinamento de cordas, e quando foi para subir aqueles negócios, aqueles pêndulos, Jesus amado, mas consegui vencer porque os irmãos diziam, pode confiar, então tá. Mas estava lá, Caleb, Asaf e Sara, vamos pai, vamos lá, insistindo que eu fosse, queridos. E sabe, eu creio que tudo tem um propósito na nossa vida, e é importante, você vai ser confrontado diante dos seus medos, dos seus temores. E lá então chego lá e olho e dou uma olhada, e aí eles foram com a Jude, né, e falou, papai vai pular, e eu chegava lá, não tinha coragem, irmãos. Então eu voltava, e eles ficavam chateados comigo, e eu dizia, eu vou pular, mas agora não, espera mais um pouco, dando desculpas, querido. A gente, para enfrentar muitas das vezes, e confrontar, e passar pelas provas, nós ficamos dando desculpa, vamos fugindo, vamos nos escondendo, mas o que acontece? Eles foram persistentes, pai pula, tá, e começaram a ficar com raiva, fizeram um complô lá, ficaram com raiva de mim, a gente não vai fazer mais nada não. Papai não quer pular, ia lá com a Jude, com a minha esposa, e ficava, mãe, o pai não quer pular, e eu ia, tentava, irmãos, até tentei, tem um lugar mais baixo, e fui até num lugar bem mais baixinho, e dei uma puladinha, ali ficou tranquilo, mas eles, quando pulou ali, agora vem para o alto, pai. Eu falei, não filho, calma, e no meio de tudo isso, a situação foi passando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e aí eles ficaram tão chateados, que falaram assim, o papai não tem palavra, ele disse que não pula, ele disse que ia pular e não pulou, papai não tem, aí, meu Deus, agora, eu não tenho palavra com os meus filhos, e eu falei, o que eu fui, candaramachuri, randalabaramadarama, Senhor Jesus, me ajuda. Então, querido, eu criei coragem, chegava lá, e na hora de pular, eles queriam me empurrar, para aí, não faz isso não, deixa, calma, espera, aquela coisa que você vai, não vai, gente, só quem passa pela prova sabe a situação, sabe a dor.
mas eu tive que fechar os olhos e ir orando, e pulei. Quando pulei, e tá aquela coisa, tá, e aí voltei, tô vivo, saí, e aí eles bateram palma, aplaudiram e tudo mais. Aí a mãe também viu, a esposa viu, e aí vem aquela, de novo pai, de novo. Coragem de novo, fui lá e pulei, e tá aí, e aí ficaram tudo felizes. Que bom, tá. Imagina sair de férias e deixar os filhos tudo frustrado, voltar de férias com o filho frustrado. Eu já estava quase pulando de costas, já tudo, mas a gente precisa ter coragem, querido. Tenha coragem naquilo que Deus colocar em tua frente. Tenha coragem, vai vencer a família sim, vai superar as dificuldades sim, a situação de doença vai vencer sim, a situação de escassez vai vencer sim. O Senhor contigo, Ele nos ensina, tenha coragem. O Senhor falou para Josué: Josué, desperta, seja corajoso, se esforça, tenha bom ânimo. Você vai passar pelo teste de superar os medos, mas o Senhor vai te dar a vitória. Diga amém, em nome de Jesus. O pastor Carlito Paz, ele diz uma frase: nenhuma tempestade vai durar a vida inteira para sempre. Ela vai ter o fim. Haverá bonança depois dos temporais. Tem o tempo de bonança. Não desista diante das tempestades. Quando você obedecer a Deus, Ele vai operar em teu favor. Pode vir em situações contrárias, mas a mão do Senhor estará ali estendida para te abençoar. Existe uma diferença de coragem e controle. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele espera de nós coragem para superar as dificuldades. Deus fez eu e você para sermos corajosos. Diga pela fé para a pessoa que está ao seu lado: você é um corajoso. Alguém profetizou na tua vida, agora recebe. Eu recebo em nome de Jesus. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista do seu chamado. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista do seu ministério. Tem gente entrega. Estou entregando o discípulo, estou entregando. Para de desistir, querido. É melhor estar num mar agitado, aonde Jesus está, do que em uma praia tranquila, onde Ele não está. Chris Valonto diz o seguinte: os maiores milagres e as maiores expressões do reino estão destinados a acontecer nos piores lugares do planeta. Sabe o que significa isso? O que significa isso? Significa que o Senhor quer se manifestar em situações difíceis. O Senhor vai te colocar em lugares complicados, em lugares ruins. Sabe para quê? Para que Ele seja glorificado através da tua vida, para que você seja a resposta dEle, para que o sobrenatural dEle venha através da sua vida. Diz amém. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você é corajoso, você é corajosa, o Senhor é contigo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Estamos acabando. O quarto e penúltimo ponto diz o seguinte: para que você desista de desistir, aprenda a ver com os olhos da fé. O verso 26 diz o seguinte: como é pequeno a fé que vocês têm. O que o Senhor estava dizendo é: desenvolva esse nível de fé infantil para ter um nível de fé maduro. Nível de fé maduro é: Senhor, tem um monte de gente com fome aí, mas a gente não tem nada mais do que uns pãezinhos e uns peixinhos. Pois é, então pegue esses pãezinhos, dê graças e reparta, porque a multiplicação vem daquilo que está em tuas mãos. Não espere ter grandes coisas para realizar grandes coisas. O que você tem é o suficiente para realizar o milagre. Então nós precisamos passar pelo teste de vencer a incredulidade. Tem gente que não ora para a pessoa que está doente porque tem medo que a pessoa não seja curada. Se não for curado, continue orando. Então é importante nós tomarmos posição. Aqui nós percebemos que esses homens, eles manifestaram a sua vida por meio de uma determinação. Sabe, queridos, a incredulidade, olha só, é muito interessante isso. A incredulidade, ela se manifesta de uma maneira meio sorrateira. Sabe como que é? É assim,
estou calculando muita coisa. Não, é difícil esse negócio de vir a culto, de viver devocional, de ler a Bíblia todo dia, é meio complicado, tá? Questionamentos demais, não se envolve muito. Eu não preciso envolver muito não, a gente não precisa estar com muito tempo, senão a gente vai virar beato de igreja, começa a se distanciar da cela, distanciar da igreja, distanciar dos irmãos, e aí como é Netflix para cá, Netflix para lá, vendo, participando de outros eventos e tal, vai acontecer, e aí está uma geladeira espiritual. Sabe, mas o Senhor está nos dando a oportunidade. É hora de ir para o olho do furacão. Os corajosos, eu sei que o meu Redentor vive e em glória Ele se manifestará. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz amém, irmão, diz amém. Isso é o corajoso. Coloque de pé, vamos finalizar, tá? Está sendo abençoado por essa palavra em nome de Jesus? A fé e a razão, Agostinho falava isso, a fé e a razão caminham junto, mas a fé vai mais longe. Verdade ou não essa palavra? Muito verdadeira. Esse homem, um homem de Deus, ele falou isso. Mas fica porque é Santo Agostinho, palavra é uma palavra santa, poderosa essa aqui. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. A fé é trazer à existência as coisas que ainda não existiu, é concretizar o que não era concretizado. Um Deus grande, por acaso, teria um sonho pequenininho para você? Nós servimos um Deus de grandes sonhos, que realizará grandes sonhos em minha vida, em sua vida. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Jesus Cristo te capacita para realizar grandes coisas, grandes empreendimentos. Hoje mesmo o Senhor está restaurando sonhos que estavam adormecidos, sonhos que estavam talvez mortos. Ele ressuscita esses sonhos e te leva a um nível de conquista em nome de Jesus. A sua conquista está nas mãos de Deus e não das mãos da sua capacidade. Ele realiza através da sua vida. E o último ponto diz respeito de uma vida com destino. Veja seu destino além das suas dificuldades. Marcos capítulo 4, de 1 a 2 diz o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Quando Jesus falou para os discípulos: saia daqui dessa margem do rio, do mar, e vá para o outro lado, aonde já vários milagres estavam acontecendo, várias coisas sobrenaturais o Senhor realizou, os discípulos presenciaram isso, e no meio do caminho, entre sair da margem para outra margem do mar, tiveram tempestades, situações terríveis como nós vimos. Eles ficaram desesperados, clamaram ao Senhor, o Senhor acalmou o mar, deixou tudo tranquilo. Mas agora do outro lado, é o lado de haver transformação. Quando nós saímos de uma posição para ir para outra posição, que nós estamos falando aqui pela fé de transformação. Hoje você é um homem, é uma mulher, é um jovem, adolescente, é uma criança que pode ser bem melhor do que ontem, porque você está crescendo, avançando, progredindo em Deus. E o outro lado significa ter transformação do seu destino. Eu e você temos um destino em Deus. E esse destino vai se cumprir. A minha vida, a sua vida tem um propósito. O que estava além da tempestade aparece lá no outro texto, fala que tinham, em Mateus fala a respeito, em Marcos fala de um endemoniado, mas em Mateus fala de 2 endemoniados. Então não importa se é 1 ou 2. Esses camaradas eram daqueles, só para você ter ideia, eles vieram, diz a palavra que eles vieram do sepulcro. E todos que moravam ali naquela região tinham medo daqueles endemoniados, porque eles eram pessoas violentas, quebravam correntes, o pessoal tentava segurar, não conseguia, era algo impossível conseguir controlar esses endemoniados. E aí, depois que eles passam, desce a margem, eles encontram esses homens endemoniados. E aí, a Bíblia fala, depois você lê nesse texto de Mateus, no capítulo 8, você vai perceber que esses homens, eles chegaram para Jesus: o que tu queres comigo? Tá, aquela coisa toda. E o Senhor repreendeu as legiões de demônios que estavam na vida deles. E ali saíram aqueles demônios. E um desses homens chega se aproxima de Jesus e começa a falar com ele, depois que foi curado, depois que foi liberto. Ele chega para Jesus
perguntando assim, no capítulo, Marcos, no capítulo 4, 18 a 20, diz assim: quando Jesus estava entrando num barco, o homem que estivera endemoniado, Jesus já saindo de lá, né? Endemoniado, suplicava ali, que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. E então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis são 10 cidadezinhas lá, 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O quinto legado, o quinto teste é o teste do legado, querido. Quando nós entendemos o nosso destino, sabe o que acontece? Aonde Deus te colocar, haverá um uau. Essa era aquela pessoa. Esse aí era o desordeiro, esse aí era o pecador, esse aí era o endemoniado, esse aí era a pessoa que não prestava para nada. Uau! Você entende o que eu estou dizendo? As pessoas vão se admirar por ver a vida de Deus dentro de você. As pessoas vão ficar pasmadas e dizer: menina, me fala o segredo para viver uma vida feliz. Como é que você está passando por prova, mas milagres acontecem, sobrenatural está na tua vida. E você vai dizer: eu estive no encontro com Jesus, Ele mudou a minha vida. Esses endemoniados, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para casa. Sabe, o melhor lugar para testemunhar é na nossa casa, porque na nossa casa não tem nada o que esconder. É na nossa casa que nós vamos revelar mesmo a verdadeira identidade em Deus. Alô, dá para entender isso? Em casa, eu me recordo rapidamente, que quando eu me entreguei a Jesus, quando eu fiz a confissão com 15 anos, eu cheguei em casa e começava a ir para os cultos, quarta-feira, sábado, domingo. Minha mãe começou a reclamar e dizer: vai dormir, pega a tua mala, vai para a igreja, vai morar lá, porque antes você só ia para a missa, agora vai morar na igreja. Nós vamos ter testes também do nosso destino. O inimigo vai querer nos tirar do nosso destino, mas o nosso destino é na eternidade com o Senhor no céu.